Você não pode perder nem o passado, nem o futuro. Como você poderia perder o que você não possui? Essa é uma frase dita pelo imperador romano Marco Aurélio. Isso nos traz uma excelente reflexão, porque quando nós olhamos para o que passou, isso pertence ao passado. Em sendo assim, nós não temos mais poder para alterar o que aconteceu. Passou, ficou para trás. O passado eu sempre gosto de olhar como uma forma de aprendizado, de olhar o que aconteceu comigo e com outras pessoas, com empresas, com nações. Olhar a história nos traz importantes lições. Então, o olhar ao passado se reserva a esta propriedade de aprender com o que já aconteceu, mas que não nos permite alterar mais o curso dos fatos. Já passou, aconteceu. E o futuro? O futuro é uma grande interrogação. O futuro, alguns dizem, a Deus pertence. Eu digo, sim, a Deus pertence, mas nós também podemos construir o futuro. Nós não temos controle sobre tudo o que vai acontecer, mas o que fizermos no presente pode ajudar a definir o futuro. E é isso que é importante. São as nossas escolhas, são as nossas decisões hoje, não ontem, hoje. O que estamos fazendo hoje vai ajudar a definir o nosso amanhã. Portanto, não deixe de prestar atenção ao presente. Talvez ele tenha, inclusive, este nome exatamente por isso. Presente. Algo que nos foi dado. Algo que nos foi dado com afeto, com carinho, não é verdade? Por isso chama-se presente. Aproveite este presente. Aproveite esse hoje. Não fique de braços cruzados, não procrastine as suas decisões. Saia a campo para ter coragem de fazer as coisas acontecerem. É preciso, a cada dia, oferecer o nosso melhor e procurar construir o futuro que nós desejamos. Nós podemos construir o futuro que nós desejamos. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte e fazer escolhas certas. As escolhas certas vão determinar esse nosso amanhã. Tem uma frase do Michael Jordan que ele diz: 6 meses de concentração e trabalho duro pode colocá-lo 5 anos à frente. Não subestime o poder da consistência e do desejo. Portanto, é exatamente isso, né? Se concentre no hoje, se concentre em entregar o seu melhor, a ter um plano de ação consistente, com objetivos bem traçados, com metas estabelecidas, resultados e prazos a alcançar. E desta forma, empresas conseguem evoluir no tempo em busca do seu objetivo superior. E nós devemos fazer as mesmas coisas. Devemos fazer tal qual as empresas. O planejamento estratégico é algo que está provado que funciona no mundo empresarial. Precisamos fazer o mesmo. Precisamos aproveitar cada instante para planejar o nosso amanhã. Pense nisso porque as nossas escolhas hoje vão determinar o nosso amanhã. Não perca tempo, não procrastine, faça valer o seu presente. Muito bem, bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal, no nosso novo canal no YouTube, o Café com Ações. Não me conhece ainda, muito prazer. Sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor de empresas, investidor na Bolsa desde 2006. Tenho MBA em finanças. Fiz toda a minha carreira profissional no mundo corporativo, trabalhando como consultor, servindo a grandes empresas, vivendo o ambiente empresarial por dentro. Sei como funcionam as suas dinâmicas, trabalhando sempre com a alta administração, diretorias, presidências, conselhos de administração. E além disso, 15 anos investindo na Bolsa, erros e acertos. E é tudo isso que eu estou aqui disponibilizando para vocês. Completamos hoje 900 vídeos. 900 vídeos aqui no canal. Isso é muito interessante.
muito conteúdo disponibilizado gratuitamente para vocês. 900 vídeos. Qual o nosso propósito? Alguns me perguntam, o que é que você quer? Eu quero aqui fazer algo que eu não tive. Quero proporcionar algo que eu não tive. É isso que eu estou querendo. Eu estou proporcionando a quem quiser a possibilidade de desenvolver um conhecimento sobre o mercado financeiro, sobre o mercado corporativo, sobre este universo empresarial, para então poder construir estratégias, tomar boas decisões com relação aos seus investimentos e assim melhor performar na Bolsa de Valores. Eu não tive essa oportunidade, por isso mesmo estou criando essa oportunidade para outros. No mundo empresarial, tive sorte. Tive sorte de conviver com alguns grandes empresários, grandes empreendedores, e estes tiveram a gentileza, a humildade, a generosidade de me dar as mãos, de compartilhar comigo o seu crescimento, as suas histórias. E desde cedo tive essa facilidade, essa oportunidade que a vida me proporcionou. Não deixei de aproveitar. Todos os momentos que eu tive de crescimento, eu procurei investir e usar esses contatos para crescer cada vez mais. E no mundo financeiro não tive essa facilidade. Foi erros e acertos ao longo do tempo. Então, como uma forma de retribuição ao que eu tive de pontos positivos na minha trajetória profissional e considerando as dificuldades que eu tive no mundo financeiro, eu resolvi criar o Viver de Renda. É uma experiência de compartilhamento de conteúdos, de informações, 900 vídeos. A nossa meta é chegar até o final do ano com 1000 vídeos, pelo menos, aqui no canal. Faça parte dessa história, se inscreva, deixe o like, compartilhe, recomende para os amigos, para os colegas na escola, na faculdade. É possível construir uma nova mentalidade de investimentos. É possível perder menos dinheiro na Bolsa de Valores. Muita gente está entrando na Bolsa, isso é ótimo, mas muita gente está perdendo. Poucos estão ganhando. A grande maioria está perdendo. E está perdendo porque tem a mentalidade errada. Chega na Bolsa sem pensar como os grandes investidores, como os grandes empresários. Quer pensar como classe média e como pobre. Os pensamentos não funcionam dessa forma, neste ambiente. Este ambiente foi criado, a Bolsa, pelos ricos e para os ricos. Então, ou você pensa como eles ou você está fora. E é essa transformação que eu estou buscando aqui contribuir com vocês. Estamos finalizando, neste domingo, o estudo de caso da Oi. E começo com uma mensagem que eu recebi de alguns inscritos, né? Na verdade 2 inscritos. O primeiro, o Paulo Alves, ele me mandou pelo Instagram uma mensagem de um vídeo, na verdade, do YouTube, onde o Luiz Alves Paes de Barros, ele fala sobre a Oi. E aí ele comentou, um vídeo do nosso Luiz Alves falando de Oi. Aí eu comentei, já tinha visto, esse vídeo é de 2020. E aí ele me respondeu, sim, e o que dá para ver é que empresa em recuperação judicial não desperta interesse, afinal, mais de 80% realmente estão condenados à falência. E aí eu comentei, né, porque nesse vídeo o Luiz Alves, ele cita que ele não tem interesse em investir na Oi. Isso em 2020, ele disse isso, não tenho interesse em investir na Oi, é uma empresa em recuperação judicial, por que eu vou investir numa empresa assim? E o Tony também me mandou uma mensagem, dizendo assim, bom dia, professor Clóvis, tem um vídeo do Luiz Alves que cita o Breda falando sobre Oi. Muito mal, por sinal, embora devamos respeitar sua história e acompanhar seus ensinamentos, entendo que esse não seria o caso, pois eles também podem errar. E tenho convicção que nesse ponto não se trata de viés de confirmação, porque eu invisto na Oi, eu percebi que ele não estudou o case da Oi. Mesmo assim, emitiu sua opinião. Nesse caso, entendo ser melhor confiar nos estudos e nos dados que vejo e que faço sobre a empresa. Se ele não apresentou dados, opinião por opinião, fico com a minha.
ou com a nossa, que estão baseadas em dados. O que o senhor acha disso? Se puder comentar a respeito. Então é exatamente isso. O Luiz Alves, ele diz que não se interessa pela Oi e explica. É uma empresa que está em recuperação judicial, está vendendo tudo, o que vai ser dessa empresa? Então, neste comentário, ele deixa claro, primeiro, que ele não investe, que ele não tem interesse. E ele explica por que ele não tem interesse. Porque é uma empresa em recuperação judicial. Já dissemos aqui que a grande maioria dos investidores de grande porte, sejam fundos de investimentos, fundos de pensão e até mesmo grandes investidores institucionais, eles não têm interesse em empresas em recuperação judicial. Já falamos aqui, quem acompanha o Viver de Renda sabe disso, o canal Viver de Renda. Muitas vezes eu já falei sobre esse assunto. A grande maioria não tem interesse nesse tipo de empresa. E por que eles não têm interesse? Porque ela está em recuperação judicial. E por que não tem interesse numa empresa em recuperação judicial? Porque a mortalidade é muito alta. 82% das empresas morrem, só 18% sobrevivem. E aí ele diz, por que é que eu vou me interessar por uma empresa assim? Né? E agora, na fala do vídeo, ele complementa dizendo, a empresa está vendendo tudo, o que é que vai ser dela no futuro? Aí ele já demonstra desconhecimento. E não poderia ser diferente, porque se ele não acompanha empresas com essa característica, óbvio que ele não vai conhecer. Ele sabe en passant, ele sabe superficialmente que a empresa está vendendo tudo. E essa é a percepção de muita gente que não, óbvio, que não mergulha no caso. Então, Tony, você me pergunta, óbvio que temos que respeitar a história do Luiz Alves, aprender N coisas que o Luiz Alves nos traz, mas óbvio que também temos que ter esse distanciamento de perceber que se ele não conhece o caso, aquela opinião dele não é uma opinião que a gente deva levar em conta. É a questão do senso crítico, que eu sempre defendo, que a gente precisa ter senso crítico. Essa é uma capacidade importante que todos nós investidores devemos ter. Então, sobre esse vídeo, esse é o meu ponto de vista, que eu gostaria, óbvio, de compartilhar com vocês, porque esse é um assunto que 2 inscritos aqui do canal trouxeram, né? Uma outra questão sobre Oi que eu queria abordar aqui nesse estudo de caso é que o Superior Tribunal de Justiça está retomando o julgamento sobre uma questão relacionada ao PIS e COFINS recolhido pela Oi. Pela primeira vez, os ministros vão decidir sobre a exclusão dos valores relativos ao preço de interconexão e roaming da base de cálculo dos tributos. Então, essa é uma notícia que saiu no dia 6 de novembro, tá? No valor econômico. Então, esse é um assunto relacionado ao Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça retoma na terça-feira dessa semana o julgamento do processo que definirá se a Oi pode excluir da base de cálculo do PIS e do COFINS valores relativos ao preço de interconexão e roaming pago a outras operadoras. Então, vamos acompanhar isso, porque isso poderá significar um crédito a receber da parte da Oi, né? Lembrem que nós temos uma estimativa feita pela própria Oi de um crédito já tributário da ordem de 14 bilhões de reais a seu favor. Então, é preciso a gente estar atento a esses valores que estão, vamos dizer assim, fora do radar da grande maioria das pessoas, mas que representa um valor significativo. Então, créditos tributários, 14 bilhões é o possível crédito tributário que a Oi possa ter a partir de algum momento, isso vai ser tratado. Existe também a questão da mediação, que está sendo feita com a Anatel, que deveremos ter só uma definição em 2023, final de 2023. Isso pode representar um crédito aí de 1 bilhão e alguma coisa. É uma estimativa que eu já ouvi o próprio Rodrigo Abreu comentar, né? Que fazendo uma análise da própria dívida que a Oi tem para com a Anatel, por conta de multas e tudo mais, considerando a redução de 70% dessa dívida, considerando a utilização dos depósitos judiciais que já existem feitos
desde o início da recuperação judicial, há um saldo remanescente, né, que poderá de repente ir a zero com o resultado dessa mediação. Então vamos aguardar, que esse é um outro assunto que é preciso estar atento, né? A dívida com a Anatel pode ir a zero com o resultado dessa mediação. Então veja que a empresa ela tem esses valores, vamos dizer assim, adormecidos, mas que podem vir à tona. E agora temos essa questão do PIS e COFINS, que pode também gerar um novo incremento de valor no balanço da Oi, né? Vamos aguardar e vamos acompanhar esse assunto, certo? Eu gostaria também de comentar com vocês uma mensagem que eu recebi do Guilherme Machado. Ele me mandou uma mensagem dizendo: boa tarde, Clóvis, acabo de receber os livros do Jim Collins, aos quais você tem sempre nos indicado. O caminho para a liberdade financeira é construído com muito trabalho, estudos, dedicação, persistência e uma pessoa para nos inspirar. Muito obrigado pelos conhecimentos que você tem me proporcionado a cada dia. Desejo muito sucesso e um grande abraço de Abaeté, Minas Gerais. Olha, Guilherme, muito bacana. Ele me mandou aqui uma foto dos vencedores por opção, como os gigantes caem, feitas para durar, feitas para vencer. Então ele comprou aí praticamente a coleção do Jim Collins, e muito legal porque é um autor que eu utilizo, né? Para quem quer entender o mundo empresarial, ler Jim Collins é fundamental. E é alguém que eu estou sempre citando porque eu tive a felicidade de fazer um curso com ele de 1 dia e meio em São Paulo, alguns anos atrás, e foi algo que marcou muito por conta da interação, da dinâmica do curso. Enfim, foi uma felicidade ter conhecido ele pessoalmente e ter tido essa oportunidade de aprender com ele, né? E aqui eu procuro sempre compartilhar um pouco dessas coisas que eu vivi e aprendi com todos vocês. Acho que isso pode fazer, sim, diferença na vida de vocês. Muito bem, eu voltando aqui agora à questão de Oi Soluções e tecnologia, vamos falar um pouco sobre isso. No vídeo mais cedo eu comentei sobre a Oi Soluções e eu acabei resgatando esse tema da questão do reconhecimento facial para compartilhar essa notícia com vocês, para dar uma dimensão de possibilidades que a Oi tem de fazer dinheiro na sua área de tecnologia. Então, houve nesse ano agora, né, foi celebrado um contrato entre o governo do estado da Bahia, entre a sua área de Secretaria de Segurança Pública e a Oi, por conta da Oi Soluções. É um contrato de 5 anos, né? É um contrato de 5 anos. A Oi Soluções firmou um contrato com a Secretaria de Segurança Pública para a implantação e operação de serviços de tecnologia para o Estado durante 60 meses. O projeto contempla uma plataforma de videomonitoramento inteligente com a instalação de 4.000 câmeras, 4.000 câmeras distribuídas por 80 municípios, incluindo Salvador. Então, 80 cidades, incluindo Salvador. Além de um sistema privativo de comunicação móvel que permite a comunicação e a transmissão de imagens em tempo real dos centros integrados com os policiais e viaturas que estiverem em campo. A solução contempla uma rede móvel dedicada com frequência específica, para a polícia, além de torres, antenas e aproximadamente 3.900 terminais, alguns inclusive embarcados em viaturas e outros portáteis como aparelhos celulares. Essa solução disponibiliza uma plataforma de atendimento que irá interligar todos os chamados ao serviço 190, apontando as inserções das ocorrências, despachos para os policiais externos de forma georreferenciada, além da integração com os terminais de 4G e com câmeras, com emissão de alarmes em caso de roubos e emissão de relatórios gerenciais. Os dados coletados vão ficar armazenados dentro do ambiente da Secretaria de Segurança Pública
e as operações dessas plataformas são feitas exclusivamente pelo órgão. Por meio da solução de gestão digital 360 graus, a Oi Soluções fará também a gestão dos serviços de monitoração do desempenho dos equipamentos da Secretaria de Segurança Pública, trazendo relatórios gerenciais através do portal específico. Além disso, o projeto prevê a sustentação de toda a infraestrutura do órgão, que contempla rede lógica, data center, energia, sistemas legados, video wall, com fornecimento de profissionais altamente qualificados, com dedicação exclusiva ao projeto, conhecido como Oi Serviços Profissionais. Esses serviços permitirão a gestão otimizada do pronto atendimento de ocorrências de urgência e emergência, visando a proteção da vida e do patrimônio. A Oi Soluções foi a vencedora de uma concorrência pública do projeto Vídeo Polícia, que foi promovido pelo governo do estado da Bahia por meio da Secretaria de Segurança Pública. Então, uma outra matéria que saiu comenta que, com o objetivo de reduzir a criminalidade, a solução conta com um sistema privativo de comunicação móvel para a transmissão de informações dos centros integrados com as viaturas. O governador, autorizou no dia 27 de julho, a contratação desse serviço, um investimento da ordem de 665 milhões de reais. 665 milhões de reais durante 5 anos. Então, fica essa análise, diante disso, o que é que pode ser viabilizado nos próximos anos com outros governos de estado, com outras secretarias de segurança pública? A gente pode ter um incremento aí de receita só nessa área de segurança pública, só com este projeto de reconhecimento facial, de monitoramento, de uso da tecnologia para o combate à criminalidade em diversos estados e capitais. Nós podemos ter aí um incremento fabuloso de receita por parte da Oi Soluções, e isso é algo que dá uma escalada muito interessante nos resultados. Então, pegando isso como um preço médio, um valor médio, 660 milhões, imagina se a gente tiver 5, 6 estados com programas mais ou menos dessa monta. Estamos falando aí em 3 bilhões, chegamos fácil aí em 3 bilhões de contratos. Então, vamos aguardar, essa é uma área que promete provavelmente ter boas notícias. Vamos estar atento a esse projeto da Oi Soluções e futuros desdobramentos, porque eu acredito que outros estados do Brasil poderão demandar esse mesmo tipo de programa e gerar contratos semelhantes como esse que foi celebrado com o estado da Bahia. Indo novamente a essa questão da tecnologia, vamos de alguma maneira falar um pouco sobre o 5G. O 5G, a gente ainda não tem muito a ideia de qual é o seu potencial de forma ampla. O que nós sabemos é que há possíveis múltiplos de geração de recursos que poderão estar provocando aí uma grande transformação na sociedade brasileira com a implantação desse 5G. Algumas perspectivas feitas analisando os próximos 20 anos apontam a possibilidade de uma geração de riqueza de até 1,2 trilhão de dólares. 1,2 trilhão de dólares em 20 anos. Isso é factível? Isso é possível? O tempo vai nos dizer. Mas olhando o que a gente tem já de dados, a gente percebe que vamos ter diversos setores que serão muito impactados. A gente olha aí a parte de educação, mais de 350 bilhões de dólares poderão estar sendo movimentados até 2025. Essa é uma das várias cifras que ilustram o tamanho do ecossistema de edtechs e startups voltadas à educação em todo o mundo. Nesse segmento, por exemplo, o Daniel Pedrino, que é presidente da Faculdade Descomplica, ele entende que o poder de transformação social será potencializado por uma realidade digital ainda mais consistente. A educação digital tende a ser a maior ferramenta de rápida transformação do Brasil e, de longe, a maior barreira
é a acessibilidade digital. Conseguir expandir o acesso à internet de fibra, internet rápida, é um dos maiores impulsos que a educação digital precisa para penetrar em todos os cantos do Brasil. Estamos diante de um dos maiores marcos de expansão e rápida transformação do setor com a ampliação do 5G. Na área de saúde, você também tem aí uma grande possibilidade de expansão. No setor de saúde, o erro não é tolerável porque pode significar uma vida. A diferença entre milésimos de segundos pode determinar o futuro de uma pessoa nesse contexto, como explica o Lucas de Souza, cofundador da Healthtech Telavita. A entrega de saúde no ambiente digital tem pouca margem para erros. O aumento de largura de banda, a baixa latência da conexão do 5G irão permitir, sem sombra de dúvida, maiores resoluções de imagem e vídeo, ampliando a qualidade e o valor entregue em interações virtuais na área de saúde. Estes e outros atributos do 5G permitirão conexões estáveis e precisas com wearables, monitoramento contínuo, transferência de arquivos médicos e até intervenções cirúrgicas sendo feitas à distância. Isso não só reduz a necessidade de estar presente em um centro médico quando necessário ou não seguro, mas também beneficiará aqueles que não possuem fácil acesso ao local de atendimento. Na parte de marketing, a gente vê também uma grande possibilidade de virada, sobretudo pela proximidade cada vez maior das marcas com os consumidores por meio de dados. E é aqui que está o ponto de virada de uma nova revolução. A capacidade de processar e analisar um número cada vez maior de informações fará com que a customização em escala faça cada vez mais sentido. De acordo com Hugo Tadeu, por exemplo, ele que é professor de inovação da Fundação Dom Cabral, no marketing, a chegada do 5G sugere um amplo impacto nas análises de dados de clientes, perfil de consumo e adoção de técnicas como análise de dados. Será possível acessar uma maior base de informações, obviamente respeitando questões legais e de propriedade intelectual, gerando insights importantes sobre demandas de mercado e até mesmo antecipando tendências de negócios. Na parte de games, veremos também jogos cada vez mais imersivos. Cerca de 200 bilhões de dólares podem ser movimentados nessa área até 2030, quando a gente olha o mundo como um todo. Uma grande parte já é fruto de tecnologias imersivas, equipamentos de VR, por exemplo, que apesar de ainda não serem utilizados em escala, tornam-se elementos cada vez mais importantes para a nova forma de se entreter que vem se desenhando. Rodrigo Terra, presidente da Abra Games, explica que a baixa latência, ou seja, a quase inexistência de atraso entre um comando dentro de um jogo, por exemplo, implica principalmente para jogos online aqueles em que os jogadores de várias partes do mundo competem entre si. Sempre tivemos a dependência de servidores locais e com uma tecnologia mais uniforme de banda, o cenário competitivo começa a ser equalizado. Isso também impacta na experiência de streamers, que passa a ser mais fluida e representa um aumento relevante de performance. Então são essas as inúmeras possibilidades que a gente começa a ver sendo ditas como possibilidades e como fontes alternativas de geração de riqueza, de construção de riqueza. Desse modo, nós entendemos que a gente tem aí um mundo novo, um mundo de oportunidades. O 5G nos traz inúmeras possibilidades e a gente pode efetivamente enxergar aí uma grande virada para as empresas, nos seus diversos setores, e isso tudo pode trazer aí um potencial exponencial, um potencial explosivo de construção de riqueza. Para empresas que estão na área de tecnologia, como a Oi Soluções, como a Oi, você tem aí um vasto caminho com inúmeras possibilidades, difíceis de ser dimensionadas no curto espaço de tempo. Quando a gente olha, por exemplo, para a Oi e a gente enxerga que a empresa tem o 8, um ambiente de aceleração de startups, isso aí é algo que você não consegue dimensionar, você não consegue prever o que é que pode surgir disso aí, entendeu? É algo que foge às nossas estimativas, foge ao nosso, vamos dizer assim, controle. Nós temos aí um amplo potencial de novas tecnologias, de empresas disruptivas, de novas
plataformas de desenvolvimento e tudo isso sendo construído num ambiente criado pela Oi, num ambiente estimulado pela Oi e que a Oi pode vir a ser sócia de diversas fintechs, de diversas startups. Então, isso só mostra que nós temos muito potencial e é preciso, vamos dizer assim, estar acompanhando toda essa dinâmica, todo esse processo. É algo que a gente não tem como, de forma tão antecipada, prever aonde vai sair essa estrada. É aquela coisa do caminho se faz ao caminhar. A Oi ela está mudando, a Oi que sai da recuperação judicial deixa para trás aquela empresa tradicional de telecom, aquela empresa não existe mais, baseada em voz, e o que nós temos agora é uma empresa que utiliza de fibra ótica para oferecer conectividade de alta velocidade e baixa latência, e além disso, ela é uma empresa que oferece produtos, serviços e consultoria na área de tecnologia. E aí o céu é o limite. É isso que a gente precisa entender e por isso que eu sempre digo que eu acredito que a Oi Soluções seja uma joia da coroa e será algo muito maior do que a área de fibra, né? Porque tudo na área de tecnologia é exponencial, é algo que pode fugir completamente a qualquer padrão de percepção que nós tenhamos do mundo neste momento, né? Do mundo da Oi neste momento. Então, são coisas que simplesmente fogem do controle e do que nós temos de dados nesse instante. Então, o amanhã é imprevisível na área de tecnologia, né? E até um pouco falando sobre isso, eu busquei um texto que eu gostei bastante do Florian Bartunek. Né? O Florian Bartunek também é um mega tubarão, um mega investidor da Bolsa, e eu estou sempre olhando o que ele está falando e ele fez um artigo esse fim de semana colocando exatamente um pouco o seu olhar, né, sobre essas questões relacionadas a esse mundo da tecnologia, da inovação. Ele fez um artigo dizendo: haverá virada da inovação? Alguns incumbentes perderam o primeiro tempo do jogo. A empresa toda deve adotar uma cultura de inovação. O desafio é vencer os anticorpos contra as mudanças. E aí ele diz: como investidor, o tema que tem tirado o meu sono é a potencial disrupção em nossos negócios. Com a aceleração de diversas tecnologias, smartphones, GPS, computação na nuvem, entre outras, as barreiras à competição têm desaparecido. O trabalho de um investidor hoje é amargo e doce. Doce pelas novas oportunidades de investir em empresas revolucionárias, gerando enorme valor aos acionistas. Amargo, pois o risco de disrupção para seus investimentos é enorme. E veja essa dualidade, né? A possibilidade de algo extraordinário acontecer com seus investimentos e a possibilidade também de você ver seus negócios, seus investimentos passarem por movimentos disruptivos. É interessante esse momento e a gente refletir sobre isso. O foco tem de ser o longo prazo, mas não se pode mais investir e esquecer por anos. O preço da boa performance é a eterna vigilância, ainda mais com a disrupção. Recentemente, várias empresas incumbentes foram surpreendidas por disruptores e perderam clientes e bilhões em valor de mercado. A origem dessa transformação está no surgimento de ferramentas digitais e de redes sociais, gerando novas formas de os consumidores descobrirem, avaliarem, escolherem e adquirirem produtos. Começar um negócio concorrente hoje é mais fácil. Com Cloud Computing, o empreendedor escala facilmente o seu negócio. Pelas redes sociais pode-se gastar significativamente menos em marketing. Cada real é redirecionado ao consumidor específico que se busca. O e-commerce também facilitou muito a entrega do produto. Em alguns setores, parece que os incumbentes perderam o primeiro tempo do jogo, o que gera uma certa aflição nos empresários que buscam entender e iniciar a transformação digital. A pergunta que inquieta os investidores é se os incumbentes, a maioria na Bolsa, conseguirão virar o jogo no segundo tempo,
para ainda serem bons investimentos no futuro. Como reagir? Compartilhando algumas pistas. Os incumbentes devem reconhecer suas vantagens competitivas nessa batalha. Eles possuem um negócio legado que geralmente gera caixa e pode financiar novos produtos. Uma marca que já tem a confiança dos consumidores. Uma base de clientes que torna mais fácil ir ao mercado, fazer testes e perguntar aos clientes sobre as novidades. Uma base de dados histórica valiosa. Poucos conhecem tão bem a trajetória financeira de um cliente como os grandes bancos comerciais, por exemplo. Relacionamentos com reguladores e entendimento das idiosincrasias do mercado. Por outro lado, hoje em dia, cada vez mais disruptores usam a estratégia de não pedir permissão, mas depois pedir perdão. Uber é um exemplo. Porém, os desafios são enormes. Como um transatlântico que é seguro e eficiente, mas lento e difícil de manobrar, mudar empresas estabelecidas é uma tarefa árdua. O que os vencedores têm feito? 1. Reconhecer que a mudança é de estratégia e modelo de negócios, não apenas de tática. Não se trata de adaptar o negócio, mas sim de transformá-lo. Tudo começa em atender melhor o cliente. Isso implica muitas vezes colocar os interesses do cliente à frente da empresa. Isso implica muitas vezes em colocar o cliente à frente da empresa, e quem disrupta seu negócio não é a tecnologia, são os clientes. Disruptores são empresas que oferecem muito mais valor ao consumidor. Hoje seu produto/serviço deve ser melhor, mais conveniente e sempre disponível onde o consumidor quiser. 2. Encarar a mudança como uma nova missão que une a empresa. O principal desafio desta transformação é mudar a cultura para correr riscos, experimentando mais e ouvindo mais o consumidor. A nova missão tem de ser comprada e vivida pela alta gestão e pelo conselho de administração. E aqui eu faço um parêntese. Não adianta ser refratário às mudanças. Essa é a pior decisão. Negar as mudanças, negar as transformações é o pior erro que uma grande empresa pode cometer. Fechando esse parêntese, a Kodak foi a primeira empresa do mundo que descobriu a mecânica, a tecnologia de fazer a máquina digital. Só que ela era a maior plataforma de venda de rolos de filmes do mundo. Esse era o seu grande negócio. E ela sabia que a máquina digital era uma experiência disruptiva, iria matar o seu negócio antigo. E ela não teve coragem de fazer esse salto, de matar o antigo e se agarrar ao novo. A Kodak pegou o projeto da primeira máquina digital que poderia ter sido dela e colocou dentro de uma gaveta e esqueceu. Seus competidores chegaram lá também, descobriram e inventaram as primeiras câmeras digitais e enveredaram por este caminho. E ano após ano a Kodak foi sendo entregue à irrelevância nesse setor de fotografia. Então veja, não adianta fechar os olhos, não perceber o que está acontecendo ou se negar a perceber o que está acontecendo. Essa é a pior conduta, essa é a pior estratégia. Voltando ao artigo do Florian Bartonek, o líder tem de estar 100% alinhado à nova missão. Todos sempre olharão para o líder para confirmar se a mudança é para valer. Não há diferença entre o que o líder e a empresa vivem. E aqui ele chama a atenção da importância do líder, né? A gente sempre fala sobre essa figura que é estratégica quando a gente olha para uma empresa, a liderança, o líder. Então, ele aqui reforça isso. Habilidades desejáveis do novo líder. Capacidade de vender um sonho transformacional, interna e externamente. Saber escalar um negócio e estratégia de go-to-market. Ter menor aversão ao risco e estar junto ao cliente. O líder é quem tem as perguntas certas, não todas as respostas. O líder é quem tem as perguntas certas, não todas as respostas. Os sistemas de remuneração também têm de evoluir, incorporando riscos e insucessos com tranquilidade. O orçamento deve prever recursos para a experimentação,
reduzir a burocracia interna e criar um processo de fast track para novas ideias. Não dá para experimentar novos modelos de negócio em uma cultura de orçamento super rígida. Do ponto de vista dos conselhos, uma dúvida é se a gestão atual consegue se adaptar. Às vezes temos conselhos de administração com pessoas já de uma idade muito avançada e que são refratários a todos esses processos tecnológicos, a todas essas mudanças. Então ele pontua aqui essa questão, né? Uma dúvida é se a gestão atual consegue se adaptar. Na minha experiência, se o CEO e o conselho compram a ideia de real mudança e criam os incentivos corretos, a maioria dos liderados está apta a enfrentar o desafio. É sempre bom lembrar, no final, ter as pessoas certas, ou Jim Collins, hein? Ter as pessoas certas é mais importante do que acertar a tecnologia. Como investidores, preferimos as chamadas empresas de dono, que conseguem tomar mais risco do que corporações. Talvez a Amazon não tivesse corrido o risco do serviço Prime se não fosse o dono Jeff Bezos bancando a ideia. 3. Fazer melhorias contínuas nos produtos atuais, mas ter o espaço para experimentação em produtos que podem mudar o jogo. Ou seja, é um modelo duplo que aprimora constantemente os produtos atuais, com foco em uma operação eficiente, mas que também investe em movimentos de disrupção e novos modelos de negócio, muitas vezes antagônicos ao atual. Aquela história da Kodak, né? 4. Criar cercadinhos de inovação interna pode ser uma forma de iniciar o processo. Formar uma incubadora dentro da empresa para ver o que está acontecendo no setor e adjacências também é útil. Veja aí a lógica do 8. Outras alternativas são fazer joint ventures com startups ou outros incumbentes, além de aquisições. Cuidado aqui para não matar as adquiridas quando forem incorporadas, né? Então é isso, quer dizer, quando você identifica startups, quando você identifica pequenas empresas nascendo com o espírito da jovialidade, com pessoas extraordinárias, e você resolve se tornar sócio, você grande empresa resolve se tornar sócio ou até mesmo dono daquela empresa, você não pode matar aquele espírito selvagem que está ali do empreendedor, que quer fazer o seu sonho virar realidade, porque aí você pode matar a própria ideia da empresa, né? E ele está alertando a respeito disso aqui. Cuidado para não matar as adquiridas quando forem incorporadas. O principal ponto de atenção é não criar culturas internas conflitantes. A empresa toda deve adotar uma cultura de inovação. No final, o maior desafio é vencer os anticorpos que surgem contra as mudanças. Eu já vi isso acontecendo em algumas empresas que eu prestei consultoria. Aí sou eu que estou falando, não o Florian. Quando você vai adotar processos de mudança, de transformação, às vezes e quase sempre acontece esse surgimento de grupos de anticorpos, ou seja, de pessoas que não querem a mudança, que não querem a transformação e se unem para tentar impedir que a transformação aconteça. Então é preciso estar atento a isso. Aí ele diz, no final o maior desafio é vencer os anticorpos que surgem contra as mudanças. A transformação de uma empresa não se resume a resolver os itens acima, mas eles são um bom começo. Para aquelas na bolsa, o desafio é ainda maior pelo medo de perder rentabilidade e alienar os acionistas com visão de curto prazo. Mas acredito fortemente que o sucesso começa com os conselhos de administração e os líderes pulando neste novo mundo com os dois pés, respondendo à pergunta: como gero mais valor aos meus clientes através das novas ferramentas e não só me defender da competição, mas crescer o meu mercado. O prognóstico para o placar no segundo tempo não é auspicioso para os incumbentes, dada a mudança brutal de cultura, pessoas e processos necessárias. Mas é possível. Os clientes, acionistas e colaboradores esperam por isso ansiosamente. Texto maravilhoso do Florian Bartunek, né? É dos grandes investidores brasileiros que eu sempre acompanho. Maravilhoso, né? E com esse olhar, porque ele é investidor, ele é aquele tubarão que vai para dentro da empresa, vê o que está acontecendo, para tomar uma decisão se investe ou se não investe. Em algumas empresas ele pode estar, às vezes, fazendo um papel de conselheiro. Enfim, é alguém que tem a vivência deste mundo empresarial e que é investidor.
E isso é maravilhoso, né? Porque aí ele traz essa leitura, a leitura de quem entende o mundo corporativo, seus desafios, e também a leitura de quem quer investir em empresas para construir uma fortuna, para construir um grande resultado financeiro. E é isso que a gente precisa aprender também a fazer, a olhar as empresas, a olhar o cenário onde elas estão inseridas e, ao mesmo tempo, perceber as possibilidades que elas nos oferecem e estarmos sempre atentos a essas possibilidades, não é verdade? E esse mundo disruptivo, esse mundo de transformação tecnológica, ele é instigante. Vamos falar mais sobre tecnologia em outros vídeos. Eu devo estar fazendo uma live aí mais para o final, na segunda quinzena de novembro. Uma pessoa conhecida que está visitando hubs de tecnologia na Alemanha, em Portugal, esteve participando da Web Summit Portugal. Foi o maior encontro que teve este ano sobre tecnologia no mundo e ainda não voltou ao Brasil, mas ele está voltando na segunda quinzena e trazendo inúmeras informações super atuais, vamos dizer assim, e a gente vai fazer uma live para trocar ideias sobre esse momento disruptivo, esse momento instigante, das inúmeras possibilidades desse universo da tecnologia. E tudo isso me chama a atenção e me interessa porque eu enxergo a Oi dentro deste contexto. Então, este é um contexto que me interessa. E o próprio CEO da empresa já disse que o DNA dele é a área tecnológica. Ele vem desse histórico de tecnologia, de formação, de empresas, foi presidente da Cisco, um dos maiores gigantes de tecnologia dos Estados Unidos, e está transformando a Oi para que ela tenha essa nova pegada nessa área de tecnologia. Portanto, temos que estar atentos a tudo que está acontecendo, e é muita coisa acontecendo, e muita coisa revolucionária, muita coisa transformadora, como o próprio Florian Bartunek comentou aqui. Muita coisa disruptiva, que pode fazer com que empresas consolidadas, verdadeiros gigantes, desmoronem no futuro, deixem de existir até mesmo, como aconteceu com a Kodak, né? Então, os movimentos disruptivos, eles podem fazer de gigantes desaparecerem, perderem totalmente a relevância no mercado, né? Então, é preciso estar atento a esse novo mundo, e ele está cada vez mais rápido. Com o 5G, acelera ainda mais esse processo de transformação. O 5G é um acelerador de transformação, de revoluções, né? E é isso que a gente vai ver, e é isso que a gente precisa estar de olho, ok? Eu queria, nessa fase agora, para finalizar, comentar aqui um depoimento do Lucas Milanês, ou Milanes. Ele me mandou uma mensagem. Eu estou nesses 70% que não tem mais poder de compra, porém eu estou quase me livrando da roda, da corrida dos ratos. O Viver de Renda tem ajudado nessa ambição, e é na crise que aparecem as grandes oportunidades. Maravilha, Lucas, que bom que isso está lhe ajudando, né? Porque o sair da corrida dos ratos é algo que nós podemos fazer, né? Tem uma outra pessoa aqui que assina como Lupita, ele botou: tiro por mim, eu ganhava 3.000, hoje eu ganho 1.100, sem contar que os 1.100 hoje não valem nada. Entretanto, eu vou te falar uma coisa, tenho mais dinheiro do que antes. Acredito que o que tem que mudar, além do governo, é a mentalidade das pessoas. Eu gastava antes mais do que eu ganhava. Hoje aprendi um pouco. Não é o quanto você ganha, mas sim o que você faz com o que você ganha. Olha, perfeita a análise. Apenas um adendo na sua colocação. Eu acho assim, que nós temos que tentar encontrar novas formas de geração de receita. Então fica isso para você refletir. Veja bem, que talento você tem que de repente poderia ser monetizado? Vou te dar alguns exemplos. Tem pessoas que tiram fotografias e podem ganhar dinheiro adicional fazendo fotografias. Tem pessoas que fazem doces salgados e podem fazer isso e ganhar um dinheiro adicional. Tem pessoas que podem fazer decorações para festas e podem fazer isso uma receita adicional. Enfim, o que você faz bem que pode agregar receita ao seu orçamento mensal? Pense nisso, porque você fez uma grande transformação
que é perceber que não é o quanto você ganha, mas sim o que você faz com o que você ganha. Maravilha, essa é uma grande transformação. Agora falta esse segundo movimento. Como desenvolver novas fontes de renda utilizando as minhas habilidades e competências, as coisas que eu sei. Isso também pode ser monetizado e isso pode ser transformado em dinheiro. Então pense nisso, porque pode ser um grande salto que você vai estar dando aí. Queria compartilhar uma frase do Albert Einstein, que ele disse assim: apenas duas coisas são infinitas, o universo, este não tem fim, e a estupidez humana. E eu não tenho certeza a respeito de qual é a primeira. A que fica na frente entre as duas, né? Qual é o que tem maior relevância, se é a infinitude do universo ou a infinitude da estupidez humana. Então, é preciso, nesses tempos, a gente refletir muito, porque eu vejo muitas vezes as pessoas falando muitas atrocidades nas redes sociais, coisas que não fazem o menor sentido. E realmente eu percebo que o grau de ignorância, de estupidez, ele tem sido gigantesco, em especial aqui no Brasil, quando você vê o debate nessas redes, né? Por isso que eu me mantenho distante desses grupos. Às vezes eu vejo porque estou lendo uma matéria, alguma coisa assim, e aí depois tem alguns comentários que eu começo a ler e aí percebo que realmente é uma terra de cego e que não vale a pena continuar. Mas é isso. Muita gente absolutamente desinformada e agarrada com a ignorância. Parece uma questão de apego. E como diz Barack Obama, a ignorância não é virtude. A ignorância não é virtude. Então a gente precisa desapegar dela, precisa se abrir, ter espírito de abertura, saber ouvir, fazer escuta qualitativa e procurar estudar e realmente ter conhecimento profundo sobre as coisas. As pessoas ficam num mundo superficial e aí a mediocridade predomina. Essa é uma coisa triste que eu tenho visto nos últimos anos no Brasil, em especial, né? Uma outra frase que eu queria compartilhar com vocês, que eu vi num post do Ricardo Amorim, ele disse assim: dinheiro não compra felicidade, mas aprender a lidar com ele compra liberdade e paz de espírito. E é um pouco isso que eu acredito mesmo, né? Porque o dinheiro, óbvio que ele não vai comprar felicidade, mas tê-lo nos ajuda em uma série de coisas. Tê-lo nos ajuda numa série de coisas. Então, é importante desenvolver, né, a nossa capacidade de se relacionar bem com o dinheiro. Isso que eu acho fundamental. Para finalizar, uma frase do Adam Grant: por gerações, organizamos nossas vidas em torno do nosso trabalho. Nossos trabalhos determinam onde construímos as nossas casas, quando vemos nossas famílias e o que podemos reduzir do nosso tempo livre. E se invertêssemos isso e começássemos a planejar nosso trabalho em torno das nossas vidas, como seria? Disse o Adam Grant. É um pensamento interessante porque nos faz acreditar que nós podemos mudar um pouco essa lógica, essa dinâmica, de não construir a vida no entorno do trabalho, mas sim de ter a nossa vida como eixo principal e as outras coisas vão se ajustando em relação a essa nossa vida. E essa nossa vida, para ter essa força, precisa ter um propósito. E eu acho que aí está o grande desafio para todos nós, encontrarmos o nosso propósito, algo que faça com que os nossos olhos brilhem, algo que acenda dentro de nós a paixão, o fogo da paixão, que nos desperte, que nos dê ânimo para acordar de segunda a sexta e viver os finais de semana com a mesma intensidade, algo que nos permita construir um significado que nos faça sentir orgulho de tudo que fazemos, de tudo que construímos e da transformação que a gente gera no mundo à nossa volta. Acredito que é isso. Este é o segredo da busca por uma felicidade. É ter um propósito de vida. Encontre o seu. O meu eu já encontrei. Você precisa encontrar o seu. Uma excelente noite. Fica com Deus. Uma excelente semana a partir de amanhã. E até a próxima. Deixa o like. Tchau.